Olá, sétimo ano do CBPA. Essa é a nossa primeira aula remota devido ao período de quarentena, né? E essa vai ser a nossa primeira aula do segundo bimestre. A gente pega no conteúdo que a gente aprendeu no primeiro. Essa aqui vai ser uma aula já do segundo bimestre, que vamos introduzir a álgebra. A álgebra é um campo da matemática, assim como a aritmética, né? Que a gente trabalha com as operações, os cálculos. Também como a geometria, né, que a gente trabalha com as figuras, as formas, e temos a trigonometria, né, que a gente trabalha com triângulos e um assunto mais para frente, né? Então, pessoal, a álgebra veio, os primeiros estudos avançados de álgebra veio ali na Arábia, né, na parte ali dos árabes, já ali por volta da Idade Média para a Idade Moderna. E esse nome álgebra vem por conta da língua árabe, né? Então, assim, aqui a gente tem algumas sentenças matemáticas. A gente tem umas igualdades, uma expressão com igualdades, né? E nesses três últimos casos aparecem letras. Então, a álgebra ela é isso. É quando a gente atribui uma letra, um símbolo para aquele número, aquela constante, aquele valor que a gente quer saber ou que a gente vai trabalhar. Entendeu? Então, a álgebra é isso. É um método, um artifício matemático, um campo da matemática que utiliza letras para poder a gente trabalhar com os valores. Então, aqui a gente não tem letras, né? Só temos o que? Coeficientes numéricos. É isso que a gente vai chamar os nossos números, de coeficientes numéricos. Porque a gente só tem números, igualdade, números e números. Esses três casos a gente chama de sentenças fechadas, porque a gente tem certeza. A gente tem certeza que 5 mais 3 é igual a 8. A gente tem certeza que 4 elevado ao quadrado é 16. E a gente tem certeza que a raiz quadrada de 9 é 3. Esses são os nossos três primeiros exemplos. São chamados de sentenças fechadas. E nós temos as sentenças abertas, que a gente não tem certeza do valor. Aqui a gente não tem um valor, aqui um número, um coeficiente numérico, nesse x. O x está representando um valor que a gente deveria descobrir. Então aqui é chamado de sentença aberta. Aqui é outra sentença aberta e outra sentença. Aqui a gente vai ver mais para frente, mas o nome disso aqui é uma equação. Aqui a gente tem por sentido, até usado na geometria, que é a fórmula da área do triângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. E aqui a gente tem a fórmula da velocidade na física. A álgebra vai ser estudada em todos os campos, em todas as ciências, né? A partir do momento que a gente tem uma constante que a gente quer descobrir, que a gente vai trabalhar com ela, que o de são letra, é a álgebra, é a matemática. Então, por trás da química tem álgebra, por trás da biologia tem álgebra, por trás da física tem muita álgebra. Que é isso. A gente vai ter algumas regras. Então, a gente vai ter um conjunto de regras que nesse campo algébrico vai fazer a gente conseguir trabalhar tranquilamente com esses números, né? Então, assim, como a álgebra nos auxilia nesse caso aqui? Esses valores aqui, ó, que a gente tem as letras, né? Aqui o x, aqui o a, o b e o h. Aqui a gente tem o v, o a e o t, né? Que é a velocidade final é igual à velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, aqui são esses valores ocultos. A gente não sabe quem é essa velocidade, nem quem é essa aceleração e nem quem é esse tempo. Por isso que a gente coloca letras para simbolizar eles. Eles são chamados de valores ocultos. Então, também chamados de incógnitas. Incógnitas. São os valores que a gente ainda não sabe quem é, que a gente vai descobrir quem são. Entendeu? Então, aqui, ó. Como é que a gente fala isso aqui algebricamente? Como é que se lê? Bom, o x ele está representando um número. Eu sei que número é esse? Não sei quem é. Então, um número mais o seu quadruplo, porque toda vez que um número vem junto de uma letra, eles estão multiplicando. A operação que une dois elementos é a multiplicação. Então, um número mais o seu quadruplo, porque 4 vezes o x, quadruplo, múltiplo, 4 vezes, é igual a 10 unidades. Então, vamos ficar um número
acrescido, aumentado ou mais são sinônimos para a gente falar da operação de mais, né? Um número mais ou acrescido, o quadruplo desse número, quadruplo desse número é igual a 10 ou 10 unidades, tanto faz. É igual. Aqui a gente fala unidades porque estamos falando de números, né? A 10 unidades. Aqui a gente leu essa expressão algébrica. Que é uma expressão algébrica por quê? Porque contém letra. Então, aqui temos um coeficiente numérico, quer dizer, um coeficiente numérico, né, o 10 e o 4. Temos incógnitas, uma igualdade, então temos uma expressão algébrica. E a gente leu ela, pôs por extenso, pôs por escrita. Um número mais o quadruplo desse número é igual a 10 unidades. Aqui a gente vai fazer o inverso. Ó. A metade do número de eleitores de uma cidade é igual a 1642. Como é que a gente transformaria isso para uma expressão algébrica? Vai ficar assim, a metade do número de eleitores. Eu sei quantos são esses eleitores? Não, não sei. Então, a gente vai chamá-los de x. A metade. Bom, aqui a gente vai ter que lembrar das regras de expressão numérica, né? Que é multiplicação, divisão, soma e subtração. Então, aqui na expressão numérica, quem vem primeiro é multiplicação e divisão. Então, se é a metade, vai vir logo primeiro esse valor aqui da metade. Metade é dividido por 2. Então, a gente pode colocar dividido por 2 ou sobre 2, fração que é o mais comum, que a gente mais vê. Sobre 2. Todo número dividido por 2 é a metade, sobre 2. Então, a metade do número de eleitores de uma cidade é igual a 1642. Então, aqui vai igual 1642. Um problema aqui com zoom. Então, vamos lá. 1642. A gente pega essa informação e transformou em expressão algébrica. Aqui, vamos fazer a primeira coisa do primeiro exemplo. Vamos transformar essa expressão algébrica. Como a gente lê ela? Como é que a gente faz para ler? Então, aqui a gente tem o quê? 3 vezes x. Sei quanto é o x? Não. Então, vai ficar o triplo o triplo do que? Pera. O x tanto está sendo multiplicado por 3 como está sendo dividido por 4. Então, o triplo né? Aqui no caso, caixa melhor da quarta parte, porque dividido em partes é divisão, né? Quarta parte de um número, a gente não sabe quem é, a gente chama de um número. De um número menos 2 unidades, ou menos 2, é igual a 35. É igual a 35. Então, o triplo da quarta parte de um número menos 2 é igual a 35. É assim que a gente lê essa expressão algébrica. Então, vamos lá. Expressões literais, né? Onde a gente vai encaixar essa parte que a gente aprendeu de álgebra. Bom, expressões literais é um recurso muito utilizado na matemática, né? A gente vai ver isso muito na geometria. Porque para a gente entender o que se passa na geometria aqui, por exemplo, da área desse quadrado de lado L, eu não sei quanto é essa área, mas a gente pode organizar a área desse quadrado. Para a gente saber, isso aqui já é de geometria. Tudo que tem aqui dentro, a gente tem que o quê? Por exemplo, quando a gente... o exemplo de saber quantos alunos tem na sala de aula. Temos 5 fileiras de alunos. Cada fileira tem 6 alunos. Então, vai ser 5 vezes 6, né? A gente multiplica um lado pelo outro para saber quanto que tem no total de alunos dentro daquela sala.
Aqui é parecido o raciocínio. A gente multiplicaria um lado vezes o outro, aí a gente saberia tudo que tem dentro. No quadrado, a gente aprendeu no passado que a gente sabe sobre ele, que os lados são iguais, congruentes, mesma medida. Então, a gente já consegue chegar aqui ao raciocínio de achar uma expressão literal, que a área do quadrado, vamos botar a área aqui, é igual a lado vezes lado, porque os lados são iguais. Se os lados são iguais, ele está multiplicando ele mesmo, a gente pode até aplicar uma propriedade da potenciação, que diz que bases iguais aqui é um L, ó. Não deixa de ser um número, a gente só não sabe quanto é esse número ainda, e nem o que a gente quer descobrir nesse momento. Bases iguais, a base é o L, que isso poderia ser um expoente 1 aqui, um expoente 1, a gente faz o que? Repete a base e soma os expoentes, 1 mais 1, 2. Então a gente sabe que a área do quadrado a gente poderia escrever como? A área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. O lado desse quadrado aqui é elevado ao quadrado. Por isso que é daí que vem o nome, a expressão elevado ao quadrado, referente a descobrir a área do quadrado. Então, a área do quadrado é igual ao seu lado vezes ele mesmo. Então, essa é a expressão literal da área do quadrado. Aqui o triângulo. Vamos agora aqui para o triângulo. Aqui no triângulo a gente tem a base desse triângulo, né? E a altura. A altura aqui a gente vai ter como H, porque matemática eu fui estudando mais nos outros países, né? E a altura em inglês é height, né? Então, o H é de height, que é a altura. Então, a expressão literal que a gente acha a forma da área desse triângulo, a área T, vamos botar aqui a área do triângulo, é igual a que a base vezes a altura dividido por 2. Aqui, ó, nós temos duas incógnitas e um coeficiente numérico. Então, a área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Aqui é uma expressão literal. Porque a gente tem letras, conteúdo de álgebra. De início, álgebra é isso. E agora a gente também pode achar o valor numérico dessas expressões literais. O valor numérico, quando a gente aplica um número para a nossa incógnita. Então, aqui a gente teria como fosse a área, é uma incógnita, a gente não sabe quem ela é. Quando a gente não sabe quem é o valor, a gente chama de incógnita. Então, a gente tem uma incógnita que é igual a outra. A partir do momento que eu sei que é determinado, que a questão, o livro, o exercício lhe passa um valor para essa primeira incógnita, a gente consegue achar outra, partindo dessa expressão literal. Então, assumindo que nesse quadrado o lado dele é 3. Se aqui é 3, aqui também vai ser 3. Então, quanto seria a área do quadrado? A gente vai resolver. Isso que é o valor numérico. Então, a área do quadrado é igual ao lado ao quadrado. O lado é quanto? O lado é 3. Então, vai ser 3 ao quadrado. A área do quadrado igual a 3 elevado ao quadrado é 3 vezes 3, 9. A área do quadrado é 9. Aqui, se eu atribuo para a nossa base ser 5, e a altura aqui do nosso triângulo é 3. Então, substituindo esses valores que foram determinados, a gente consegue achar a nossa área, que é a incógnita que a gente está querendo nessa situação achar, né? Então, a gente substitui, que vai ficar a área do triângulo, que é o que a gente quer descobrir. Eu determinando os valores, por exemplo, numa questão de prova pode ser outros valores, numa questão do livro pode ser outros valores, mas no triângulo a expressão literal vai ser essa. Ou se for outra figura, o livro vai lhe dar a expressão literal. O valor numérico vai ser você substituir os valores na incógnita nessa expressão. Então, que vai ficar, se a base ali é 5, então vai ficar 5, a altura ali 3, no lugar do H de altura a gente bota 3 e repete e dividido por 2. É o nosso coeficiente, é uma constante, ele não se altera. Agora a gente só faz a operação normalmente. 5 vezes 3, 15. Então, a área do nosso triângulo vai ser 15 dividido por 2. 15 dividido por 2 vai dar um número decimal. Não é nenhum mistério para nós. Então, a área do triângulo, 15 dividido por 2, a metade de 15 é 7,5. 7,5. É assim que a gente aplica o valor numérico, substituindo
os números determinados nas incógnitas, assim achando o valor que a expressão pede. Então, pessoal, é isso. Por hoje é só. Próxima semana vai ter outra aula, né? Outra videoaula vai ser lançado para vocês. Vai ser lançado também umas questões de exercício sobre a aula de hoje, exercitando sobre o que a gente viu hoje. No mais é isso, né? Temos que seguir as instruções, as regras, né? Lavem as mãos, fiquem em casa. Se cada um fizer a sua parte, vai dar tudo certo logo logo. Até a próxima semana.